Olá a todos, eu sou Gutenberg Vieira, sou advogado e eu vou resolver hoje 8 questões de direito constitucional da prova da AMC. A AMC é a Autarquia Municipal de Trânsito aqui de Fortaleza, da minha cidade, e a prova aconteceu agora no último domingo, dia 2 de dezembro de 2023. Eu entendo que das 8 questões, 2 deveriam ser anuladas e eu vou falar o porquê durante a resolução das questões. Vamos lá? Pois é, pessoal, vamos lá começar a nossa resolução. A prova que eu tenho aqui é a prova azul. As questões de direito constitucional são as questões de 39 até a 46. E a gente vai logo resolver aqui logo a primeira. No que tange aos direitos e deveres individuais e coletivos na Constituição Federal de 98, assinale a opção correta. Por força da soberania, o Brasil não se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Negativo. O Brasil ele fez uma adesão e ele se submeteu à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O Brasil, por conta da soberania, ele resolveu que era interessante se submeter ao Tribunal Penal Internacional. Então essa alternativa aqui está errada, né? As normas definidoras do direito e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Correto. Essa aqui é a nossa questão. Por exemplo, vamos pegar aqui o artigo 5º, inciso 2. Pronto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí o inciso 2 fala: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, no momento que a Constituição foi promulgada, né, esse item aqui passou a ter validade e de aplicação imediata. A gente não pode mais ser obrigado a deixar de fazer alguma coisa a não ser que exista uma lei. Caso contrário, eu posso fazer o que eu bem entender. Tá certo? Vamos então para a nossa terceira alternativa. Para incorporação ao direito brasileiro de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, é bastante que ele seja aprovado nas 2 casas do Congresso Nacional. As 2 casas do Congresso Nacional você já sabe, é o Senado e a Câmara de Deputados. Mas não basta ser só aprovado nas 2 câmaras, ele tem que ser aprovado com pelo menos 3/5 de votos. Aí aquele tratado que foi aprovado passa a ter validade no nosso país. E então perceba que os tratados internacionais, para ter vigência, para ter validade no país, no Brasil, ele tem que ter o mesmo quórum de aprovação das emendas constitucionais, que são 3/5 de votos em cada caso, né? Item D. Pelo fato do Brasil adotar uma Constituição prolixa é algo muito grande, com muitas palavras, tá certo? São reconhecidos como os direitos fundamentais apenas aqueles expressamente constantes no texto constitucional. Não, pelo contrário. Tanto os magistrados como os doutrinadores entendem que os direitos fundamentais não precisam estar explícitos no texto constitucional. Basta que eles fiquem... existem muitos direitos que são implícitos, que estão subentendidos. Então os direitos, o erro dessa questão é dizer que apenas aqueles que estão expressamente constantes do texto constitucional é que são direitos fundamentais, tá certo? Então, letra D errada também, a C errada também. Vamos lá para a quarta. Para a quarta não, para a 40. A Constituição de 1998 foi vanguardista na adoção de direitos fundamentais e sociais. Assinale o item consagrado expressamente como direito fundamental social pela Ordem Jurídico-Constitucional de 1998. A gente tem os direitos individuais,
fundamentais individuais e temos os direitos fundamentais sociais. Os direitos individuais, eles se concentram no artigo 5º da Constituição Federal. Já os direitos sociais, eles ficam do 6º em diante. Então, a gente vai ver que a questão, a ideia da questão foi poder perceber que se você consegue diferenciar o que são direitos individuais e direitos sociais. Então, vamos lá. A razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Esse direito existe, ele realmente existe. Ele está aqui, ó, na Constituição, artigo 5º, 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem celeridade para sua tramitação. Perceba que ele está no artigo 5º, item 78, inciso 78. Então, ele é um direito individual, é um direito fundamental individual. Perceba que os direitos sociais, eles estão a partir do artigo 6, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ele não é um direito fundamental social, ele é um direito fundamental individual. Acesso à água potável e ao saneamento básico. Isso está lá no artigo, depois do artigo 20, como uma obrigação do Estado. Então, ele não deveria, esse aqui está errado. Essa item A também está errado, como eu falei, ela é um direito, ela existe, mas é um direito individual e não um direito social. Proteção à maternidade e à infância. Essa é o nosso gabarito. Item C. Vamos lá. Vamos lá para a Constituição. Quando a gente vem aqui, ó, incisos direitos sociais. Lembra que eu falei que a partir do artigo 6º que estão previstos os direitos sociais, ó. Bem aqui tem, ó, artigo 6, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Então, direitos sociais, a questão ela foi capciosa porque ela não queria saber se você sabia o que era direito ou não. Ela queria saber se você entendia o que era um direito social e o que era um direito individual. Então, gabarito da questão 40 é C. C de casa. Direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Esse aqui é um direito individual também. Inclusive tem uma lei, que é a LGPD, né? Lei Geral da Proteção de Dados, que aborda mais sobre o tema. Vamos agora para a questão 41. Assinale a opção correta em relação aos direitos e garantias fundamentais. A todos, item A, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade processual. A gente acabou de ver isso aqui, que isso aqui é verdadeiro, e a gente acabou de ver isso no artigo 5º, inciso 78 da Constituição. Bem aqui, ó. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, resultado, gabarito da questão 41, letra A. Mas a gente não para por aqui não, a gente vai ver cada item. Item B. A lei penal, tributária e administrativa não retroagirá. Eita, bem, desculpa aí.
A lei penal, a tributária e a administrativa não retroagirão, salvo para beneficiar o cidadão. A única lei que retroage em benefício do réu é a lei penal. Tá certo? É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados, de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, correto, até aqui está correto, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de inquérito civil, não. Ação civil pública, não. Então, item C, errado. Item B, errado. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, independente de dano. Errado. Até aqui estava correto. Agora isso aqui, ó, independente de dano, é que é o erro. Porque você pode utilizar a autoridade policial, a autoridade estatal, né? Durante o perigo, ela pode realmente utilizar-se de uma propriedade particular e ela vai assegurar ao proprietário uma indenização, desde que ela tenha causado algum dano durante o uso dessa propriedade. Caso contrário, não há o que se falar em dano. Então aqui o item D está errado, porque ele fala independente de dano. Não. A indenização só vai ocorrer se houver dano. Então vamos lá, vamos continuar. Questão 42. É para marcar um incorreto dessa vez. Vamos lá. De acordo com o texto constitucional de 1988, assinale o quesito incorreto em relação à organização político-administrativa. Então vamos lá. A organização político-administrativa da República, item A. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, correto, os estados, correto, o Distrito Federal, correto, os municípios, correto, e os territórios federais, correto, apesar de hoje nós não termos mais nenhum território, e os territórios estaduais, todos autônomos. Não, os territórios estaduais, eles não fazem parte, não existem territórios estaduais, e se existissem os territórios federais e estaduais, eles não seriam autônomos, porque os territórios eles ficam submetidos à União, né? Então a gente já achou o gabarito da nossa questão, que é o item A, é o item incorreto. As demais questões, os demais itens estão todos corretos, então não vou precisar ler, né? Para a gente saber, mas de toda forma eu vou ler. Os territórios federais entregam à União e a sua criação, transformação, estado e reintegração ao estado de origem serão regulados por lei complementar, correto? A criação, incorporação, fusão, desmembramento de município far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação de estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Aqui é só interessante falar um pouco do plebiscito. O que é o plebiscito? O plebiscito é uma consulta popular. Eu moro aqui no Ceará e vamos supor que alguns municípios do sul do Ceará, por estarem fazendo fronteira com Pernambuco, eles entendem que seria interessante eles se separarem do Ceará e formar uma região autônoma chamada Cariri. Então teria que haver um plebiscito, teria que haver uma consulta popular para saber se as pessoas iriam aceitar ou não, tá certo? O plebiscito, o último plebiscito que eu tenho conhecimento relacionado a isso, a separação de estados, fusão de estados, eu acho que ocorreu no Pará, que era a criação do estado de Carajás
eu acho que era a criação de Carajás, e houve um plebiscito lá e que não foi aprovado pela população. Tá certo? Vamos para o nosso terceiro item. Quarto item, né? Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir ou desmembrar-se para anexarem a outro, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Isso também é possível. A gente acabou de conversar anteriormente sobre o plebiscito. Eu falei um pouquinho agora, sem ver esse item, da questão lá do Pará, né? Que eles queriam, se eu não me engano, eles queriam transformar o Pará em 3 estados. Era Carajás, Tapajós e permanecia o Pará. Não, eu não recordo, realmente eu não recordo. Me desculpa aí, mas eu acho que esse foi o último exemplo de um plebiscito referente a um desmembramento de municípios para a formação de estados, né? Então vamos agora para a questão 43, e essa questão 43 é uma das questões que eu acredito que ela deveria ser anulada, e a razão é simples, ela está cobrando algo que não tem no edital. Vamos lá, vamos ver. Artigo 43. De acordo com o entendimento firmado pela orientação jurisprudencial do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, assinale o item correto em relação aos servidores públicos. Item A. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Gente, isso aqui é uma súmula vinculante. Súmula vinculante é jurisdição. É jurisdição do STF. No edital falava que ia ser cobrado noções de direito constitucional, mas em nenhum momento ele fala de jurisdição do STF ou conhecimento das súmulas vinculantes. Então esse item A aqui é o item correto, mas aí a gente sabe que ele é o item correto por conta da súmula, ó. É a súmula vinculante 43. É inconstitucional, vou puxar ela um pouquinho mais para cá. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargos que não integram a carreira na qual anteriormente investido. Esse é o gabarito. Então, na nossa questão aqui, letra A é a correta. Só que eu acredito que isso aqui poderia ser uma questão que poderia ser anulada, porque não foi solicitado, não foi dito, né, no edital que poderia cair jurisprudência do STF ou mesmo conhecimento sobre as súmulas vinculantes. Então vamos lá para o item D. É constitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Mesma coisa, isso aqui também é uma vinculante. Súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices de correção monetária federal. Então, é constitucional, e a gente viu que na súmula ele diz que é inconstitucional. Então isso aqui está errado. Mas para você saber disso, tinha que ter conhecimento dessa súmula. Vamos lá, item C. Por lei ou ato administrativo, pode-se sujeitar a exame psicotécnico. Pode-se sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Desculpa, gente. Não é por ato, é somente por lei. Ela tem que estar definida, essa solicitação de exame psicotécnico, ela tem que estar definida em lei e não por ato administrativo. Vocês vão ver
melhor o que é um ato administrativo estudando o direito administrativo. Vamos lá. Item D. A transposição de servidores de um cargo para outro por concurso interno é constitucional? Não, não é constitucional. Isso aqui era o tal do concurso interno que existia anteriormente, há várias décadas atrás, e que pessoas que depois que a pessoa entrava como assessorista de elevador, ela fazia um concurso interno e virava atendente. Ela entrava como atendente, fazia um concurso interno e virava analista, né? Então isso aqui foi provar, isso era muito maléfico à administração pública. Então o tal do concurso interno é inconstitucional e não constitucional. Então a gente vai aqui, ó, marcar como errado também. Então, questão 43, item certo é o A, baseado na história que eu falei do conhecimento em súmula vinculante. Vamos agora para o 44. Conforme expresso pela Constituição Federal de 1988, acerca da cidadania nos direitos fundamentais, assinale a opção correta. Conceder-se-á mandato de segurança sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável os serviços dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Isso não é mandato de segurança. A gente sabe que quando existe a falta de uma regulamentação, a gente faz o mandato de injunção. Não tem nada a ver com mandato de segurança. Então, item A, errado. A lei e os atos administrativos poderão restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Atos administrativos não, lei sim. Então, errado. Inclusive, é a lei que proíbe que os processos da vara de família que envolvam menores sejam publicizados, né? Para poder resguardar a intimidade dessas pessoas, né? São isentas parcialmente de emolumentos as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Não são isentas parcialmente, elas são gratuitas, né? Habeas corpus e habeas data são gratuitos. Então, item C é errado. Aqui, item D, que é o nosso gabarito. Ó. São gratuitas ações de habeas corpus e habeas data e na forma da lei os atos necessários ao exercício de sua cidadania. Item D é o item correto da questão 44. Vamos agora para 45. A questão 45. À luz da CF 88, né, da Constituição Federal de 88, assinale a opção correta em relação aos direitos e garantias fundamentais. Vamos lá. Item A. Ninguém será condenado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória, havendo ou não condenação em segunda instância. O item A está certo até aqui, ó. Havendo ou não condenação em segunda instância, isso não tem na Constituição Federal, tá certo? Então, o item A está certo até aqui. Aqui é que é o erro. Não será, item B, não será concedida extradição de brasileiro naturalizado estrangeiro por crime político ou crime de opinião. Sim, pode haver sim a extradição de brasileiro naturalizado. Crime político, sim. Então aqui está errado, ó. Não. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Correto. Item C. Essa é o nosso gabarito. Está previsto na Constituição. Deixa eu averiguar. Isso aqui, se eu não me engano, é o artigo 5º, o direito individual. As presidiárias
serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Está correto. Então, vamos agora. Item C. Tá claro, né? Transcrito de forma correta. Nenhum estrangeiro ou apátrida. Apátrida é uma pessoa que não tem nacionalidade. Então, nenhum estrangeiro ou apátrida será extraditado em caso de crime comum ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Sim, ele vai ser extraditado sim, tanto estrangeiro como apátrida. E, inclusive, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado também. Então, o item D está errado. Vou marcar aqui o probleminha aqui na caneta. Chegou a Minox. Né, gatão? Vamos agora para a nossa última questão. Questão 46. Que essa é uma questão que eu também acho que ela pode ser anulada. Vamos lá. Cara, eu vou ter que te tirar daqui. Vamos? Ele tá se esfregando no microfone, gente, ó. Vamos terminar, tá acabando. Gente, o gato bateu aqui no microfone, ele estava se esfregando no microfone loucamente e colocou ele no mudo. Então, essa última questão eu estou refazendo. Então, vamos lá. Questão 46. À luz da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, julgue o item correto a respeito de direitos fundamentais e normas constitucionais da administração pública. Então, vamos lá. É competente o Estado para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial em município. Olha, isso aqui é uma súmula vinculante. Ela está bem aqui. Pronto, súmula vinculante. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Quem é competente é o município e não o Estado. Então a gente vai voltar lá para a prova e a letra A é errada, tá certo? Eu tô com um probleminha aqui para marcar a caneta. Só tô conseguindo fazer isso, ó. Então vamos lá. Item B. É inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Esse aqui é o nosso gabarito. Então a questão B é o item certo. Vamos ver lá na súmula vinculante número 42. Está aqui. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Então, item B errado. Ou melhor, item B é o correto. É a nossa resposta. Como eu falei, eu estou com um probleminha aqui para colocar a caneta. Eu vou botar esse quadradinho aqui. Você já sabe que é o item certo é o B. O direito ao auxílio à alimentação se estende aos servidores inativos. Não, ele não se estende. Ele é somente para os servidores ativos. Tá certo? Então, o item C está errado. Item D. A competência constitucional do Tribunal do Júri não prevalece sobre o foro de prerrogativa de função, estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual. Errado. A competência constitucional do Tribunal do Júri, ele é superior a qualquer prerrogativa de função da Constituição Estadual. Então, o item D também está errado. Para
voltando ao assunto, por que é que eu acho que a questão 46 e a 43 podem ser anuladas, né? Elas podem ser anuladas porque elas são questões que não constam no conhecimento básico do direito constitucional que tem no edital. Ó. O edital da AMC, ele fala direitos e garantias constitucionais, artigo 5º, organização política administrativa da Constituição, correto, administração pública na Constituição de 1988, direitos sociais, cidadanias e direitos políticos, noções constitucionais relativas à administração pública e aos servidores públicos. Perceba que em nenhum momento ela faz menção à jurisprudência do STF ou conhecimento sobre as súmulas vinculantes, né? Então, baseado nisso aqui, ó, né, no edital da AMC, é um edital feito pelo INPA, que é o Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, aqui da capital de Fortaleza, da capital do Ceará, Fortaleza. Como ele não pediu conhecimento sobre jurisprudência ou conhecimento sobre súmulas vinculantes, eu acredito que a questão 46 e 43 da prova azul devam ser anuladas porque o que foi solicitado não consta no edital, o material a ser estudado no edital que foi dado, né? Então, gente, nós resolvemos, né, as 8 questões. Eu entendo que a questão 43 e a questão 46 da prova azul, elas exigiam um conhecimento do aluno, do candidato, que não estava previsto no edital. Então, eu entendo que essas 2 questões deveriam ser anuladas. Então, você que é candidato, que se prejudicou por não saber o conteúdo dessas duas questões, então você deve procurar o INPA e fazer logo o seu recurso solicitando o cancelamento dessas 2 questões, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilhe com seus amigos, familiares, com quem você quiser. Se você achar interessante essas correções de provas, falem comigo, mandem mensagens, curtam, que aí eu vou saber que vocês desejam mais conteúdos como esse, tá bom? Tudo de bom para vocês, um excelente final de ano, um Natal bastante cheio de felicidades, alegria, amor, e que 2024 venha com mais felicidades ainda para todos nós. Um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até mais.